Vamos falar da A7 IV. Neste vídeo eu faço a minha review daquela que é a câmera mais recente da série Alpha 7 da Sony. Já vimos as características técnicas desta câmera que eu partilhei nas primeiras impressões logo no dia de lançamento, no dia 2 de dezembro. Neste vídeo eu não vou falar de características técnicas, mas sim da minha review da experiência que foi trabalhar com esta câmera durante 15 dias, tanto a nível de fotografia como a nível de vídeo. Para compreender as novidades desta câmera é importante entender que houve uma atualização completa no que toca a sensor desta câmera e ao processador. E em conjunto esta atualização vai trazer grandes melhorias. Estamos a falar do Dynamic Range dos ficheiros quando falamos de fotografia ou de vídeo, estamos a falar da estabilização desta câmera, como podemos estar a falar do número de disparos contínuos que ela permite, isto tudo sem fazer blackout. Algumas dessas características nós vamos encontrar apenas nas câmaras de topo e não nas câmaras da gama de entrada da série Alpha 7 da Sony. Mas atenção, quando vemos um novo modelo no mercado com esse tipo de melhorias de performance, há sempre efeitos colaterais. Ou este paga-se com o consumo de bateria, ou este vai-se pagar com o aquecimento interno da câmara. Na A7 IV não só não vemos estas questões, como ainda por cima vemos uma melhoria de performance de bateria, por exemplo na fotografia, a chegar aos 30%. E não se trata de uma bateria nova, estamos a falar da mesma bateria que encontramos nos modelos anteriores. Em termos de fotografia, esta câmera torna-se ainda mais abrangente e responsiva. Isto graças ao novo sensor que, apesar de manter a mesma resolução, passa-nos a dar 30 fotogramas por segundo em disparo contínuo, mantendo a mesma amostragem de 14 bits em ficheiros RAW, passa a ter um Dynamic Range maior e passa a ter uma maior estabilização, com um readout sensor mais rápido, o que significa que vai ter menos rolling shutter. Aliado a esse sensor, temos que falar do processador de inteligência artificial. A maior parte das pessoas o associam apenas ao reconhecimento de objetos. Contudo, este processador, que tem Deep Learning, vai permitir à câmera melhorar não só a performance do foco, com o reconhecimento de objetos e não só, como também em termos de white balance, tornando as cores mais reais do que aquelas que víamos no modelo anterior. No que toca a vídeo, e é uma área onde esta câmera é muito utilizada, tendo um tipo de utilizador híbrido, nós vemos as melhorias que tanto foram pedidas. Passamos a ter então 4K num downgrade de 7K a 60p, utilizando quase a totalidade do sensor full frame. Esta câmera também herda algumas características de modelos de outras séries da Sony, como é o caso do auto-framing, da possibilidade de importar LUTs e fazer logo o preview quando filmamos em S-Log, e o Cinetone. Uma característica que se tem falado muito pouco e que eu utilizo muito nos microfones da Sony é a possibilidade de utilizar o filtro de Noise Cancelling. Esta câmera passa a trazer esse filtro quando gravamos diretamente o áudio através do seu microfone. Dizer que esta câmera não traz novidades para mim é um pouco nonsense. É verdade que muitas das características que nós vemos nesta câmera foram herdadas de modelos de topo ou flagships da marca, como é o caso da Alpha 9 Mark III ou da A7 I, que permitem que esta câmera hoje faça pré-captura de até 1 segundo, que faça disparo contínuo de 30 frames por segundo sem blackout e com ficheiros RAW a 14 bits, ou incluir um processador de AI com Deep Learning. Uma coisa que se fala pouco também é das características de streaming das câmaras, e esta câmara permite a ligação através do USB-C diretamente a um computador e fazer uma reunião de Zoom ou um streaming para o YouTube a 4K 30p. Em termos de ergonomia, ela herda o monitor da A7R5 em termos de movimentos, permitindo fazer um 360, e tem um novo monitor ou LCD com maior resolução. O grip é um pouquinho maior e, no geral, vamos encontrar uma câmera muito semelhante àquilo que nós víamos já na A7 IV. Em termos de cartões, mantemos o mesmo formato, uma ranhura híbrida que permite CF Express do tipo A e SD Card, e uma segunda ranhura para backups com o formato SD Card apenas. Em termos de conectividade, ela é bastante semelhante ao modelo anterior, apenas vemos uma novidade que é: desaparece o micro USB e passamos a ter duas entradas USB-C. Isto significa que nós podemos, nesta entrada que tem maior débito, por exemplo, ligá-la ao computador e fazermos um streaming, ao mesmo tempo estarmos a carregar a bateria através da segunda entrada USB-C. No que toca à bateria, confesso que fiquei surpreendido com todas as novas características da câmara, e nós temos um desempenho com uma melhoria de 20 a 30% no número de disparos. Confesso não fazer esse tipo de testes no que toca a desempenho de bateria ou a quanto tempo nós podemos gravar a uma determinada temperatura. Mas aqui recomendo duas reviews se estás interessado em ver em pormenor essas características, e estou a falar das reviews do Filipe Abreu e do Gerald Landano.
Para além de reconhecer-los competência técnica, exigência no tipo de teste que fazem, tem uma coisa muito boa. Testam todas as câmaras que há no mercado. Portanto, vamos encontrar aqui duas reviews bastante isentas no que toca a este modelo. Falar em reviews, infelizmente, cada vez que vemos o lançamento de uma nova câmara no mercado, nós vemos algum ruído na net. Alguma contra-informação ou até mesmo, diria, uma desinformação. Vemos pessoas que têm um certo clubismo por marcas e que vêm denegrir certos modelos, dizer que características deviam ou não deviam ter, ou falar das suas prestações sem ter sequer testado o equipamento. E este ruído, nas primeiras semanas do lançamento do equipamento, geram incertezas. Incertezas sobre as características da câmara, sobre a sua performance, mas acima de tudo, se esta é ou não a câmara ideal para ti. E agora vamos perceber desta linha qual é o modelo e consoante o tipo de utilizador que fará mais sentido. Na gama Alpha 7 de entrada full frame nós vamos encontrar três modelos: a A7 IV, o seu modelo anterior, a A7 IV e a A7C2, que acaba por ter o sensor e o processador, no fundo a alma da A7 IV, num corpo mais compacto e que não é estanque. Se és um utilizador amador que procura entrar nesta gama e ter um corpo para viagens que seja um tamanho mais reduzido, aconselho a A7C2. Se procuras um corpo mais robusto, uma maior ergonomia, um duplo cartão, a A7 IV pode fazer sentido. Se estás à procura de, por exemplo, vida selvagem ou desporto motorizado, aí sim para mim faz todo sentido fazer o upgrade para a A7 V e utilizar e rentabilizar as características que vemos em termos de performance desta câmara. Por outro lado, se és um profissional e estás satisfeito com as características que já encontras na A7 IV, não vejo o porquê de fazer o upgrade. Se procuras entrar em novos mercados ou ter um segundo corpo, já me fará mais sentido ir diretamente para a A7 V e deixar a tua A7 IV como segundo corpo. E vamos à pergunta que me fazem muito: e tu, vais fazer o upgrade? Nós temos uma gama de utilização mais vasta no estúdio. Neste momento estou a ser filmado por uma FX3 e utilizo para os meus retratos ou campanhas publicitárias uma 7R5 pela sua resolução. Mas também fazemos cobertura de eventos e também gosto de desporto motorizado. E sim, temos no estúdio uma 7 IV e uma 7C2 e vou agora fazer o upgrade das duas para o novo modelo A7 V.